Se você está ignorando o dólar agora porque ele caiu, você pode estar cometendo um dos maiores erros financeiros da sua vida. A verdade é que enquanto a maioria das pessoas espera o momento perfeito, investidores mais experientes estão silenciosamente comprando ativos internacionais mais baratos e construindo renda em dólar. E isso não é sobre especulação, é sobre estratégia. Porque quando a próxima crise chegar, e ela sempre chega, o dinheiro foge para o dólar, e quem não estiver preparado paga o preço. Hoje eu vou te mostrar 3 ativos que permitem você dolarizar sua carteira, proteger seu patrimônio e ainda receber renda em dólar, mesmo morando no Brasil. Antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a gente fala de dinheiro de forma simples, direta e estratégica. Primeiro ativo, ETF VVB11. Investir no exterior pode parecer complicado para muita gente, mas a verdade é que hoje existe uma forma extremamente simples de acessar o mercado americano sem precisar abrir conta fora do Brasil, sem lidar com remessas internacionais e sem burocracia. E é exatamente aqui que entra o EVVB11. Esse ETF replica o desempenho do S&P 500, que basicamente representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Quando você compra uma única cota, você está automaticamente investindo em gigantes como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, entre outras. Isso significa que você não está apostando em uma empresa específica. Você está comprando a economia americana como um todo. Agora, o ponto mais importante que poucos investidores iniciantes entendem é que o IVVB11 tem um motor duplo de crescimento. O primeiro motor é a valorização das empresas americanas ao longo do tempo. Historicamente, o S&P 500 cresce impulsionado por inovação, tecnologia e produtividade. O segundo motor é o câmbio. Mesmo que a bolsa americana não suba tanto em determinado período, se o dólar se valorizar frente ao real, o seu investimento pode crescer apenas pela variação cambial. Isso cria uma camada de proteção que simplesmente não existe quando você investe apenas no Brasil. E é aqui que entra a oportunidade atual. Quando o dólar está mais baixo, você está comprando ativos internacionais com desconto. É como se estivesse comprando empresas globais, pagando menos em reais. A maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Compra quando o dólar está alto, motivada pelo medo, mas investidores mais estratégicos entendem que momentos de queda são oportunidades de acumulação. Eles não tentam prever o fundo exato, mas constroem posição aos poucos, pensando no longo prazo. Outro ponto importante é a diversificação. O Brasil representa uma fatia muito pequena da economia global. Quando você investe apenas aqui, você está concentrando seu risco em um único país, com instabilidade política, econômica e cambial. Ao investir no IVVB11, você dilui esse risco e passa a participar do crescimento global. Isso é fundamental para quem quer construir patrimônio de forma consistente ao longo dos anos. Agora imagine um cenário de crise. O mercado brasileiro sofre o real, desvaloriza e os ativos locais caem. Nesse momento, investidores globais retiram dinheiro de mercados emergentes e buscam segurança nos Estados Unidos. Isso faz o dólar subir. E se você tiver parte da sua carteira dolarizada, essa parte tende a se valorizar justamente quando o restante está caindo. Isso não é coincidência. É comportamento histórico de mercado. Mas existe um erro comum que você precisa evitar. Muitas pessoas entram no IVVB11 esperando ganhos rápidos, como se fosse um trade e suir uma arrow. Esse tipo de ativo é pensado para o longo prazo. Ele funciona como uma base sólida da carteira, uma proteção contra cenários negativos e uma forma de capturar o crescimento global ao longo dos anos. Se isso já está abrindo sua mente, comenta aqui. Estou dolarizando minha carteira. Isso me ajuda a entender quem realmente está levando isso a sério. Outro detalhe importante é que, mesmo sem pagar dividendos diretamente no Brasil como ações americanas, o crescimento das empresas se reflete no preço do ETF. Ou seja, você ganha pela valorização do ativo, que no longo prazo pode ser extremamente poderosa, devido aos juros compostos. E aqui vai uma reflexão importante. Você não precisa colocar todo o seu dinheiro em dólar, mas não ter nada exposto ao dólar é um risco enorme. Muitos investidores globais mantêm entre 20% e 50% do patrimônio dolarizado. Para quem está começando, algo entre 10% e 20% já pode fazer uma grande diferença. Agora presta atenção nisso. As maiores empresas do mundo continuam crescendo, inovando e dominando mercados globais, enquanto muita gente está focada apenas no curto prazo. Essas empresas estão expandindo receita,
aumentando o lucro e criando novos produtos que bilhões de pessoas usam todos os dias. Quando você investe no IVVB11, você está literalmente se posicionando ao lado dessas empresas. E no longo prazo, isso pode ser uma das decisões mais importantes da sua vida financeira. Segundo ativo, REITs, renda passiva em dólar. Agora vamos falar de algo que muda completamente o jogo para quem quer gerar renda: os REITs. Se você já conhece fundos imobiliários no Brasil, vai entender rapidamente o conceito. REITs são empresas que investem em imóveis nos Estados Unidos e distribuem a maior parte do lucro para os investidores na forma de dividendos. A diferença é que esses dividendos são pagos em dólar. E isso muda tudo. Quando você investe em REITs, você pode receber renda proveniente de diversos tipos de imóveis. Existem REITs focados em galpões logísticos usados por empresas como a Amazon, REITs de data centers que sustentam toda a infraestrutura digital do mundo, REITs de hospitais, shoppings, escritórios e até torres de telecomunicação. Isso cria uma diversificação não só geográfica, mas também setorial. Agora pensa comigo, enquanto muita gente depende exclusivamente do salário em real, você pode começar a construir uma renda em dólar que entra na sua conta periodicamente. Isso cria uma proteção enorme contra a desvalorização da moeda brasileira. Porque mesmo que o real perca valor, seus rendimentos em dólar mantêm poder de compra global. Um ponto que chama muita atenção é que alguns REITs pagam dividendos mensais. Isso significa fluxo de caixa constante, algo extremamente valorizado por investidores mais experientes. Imagine receber pagamentos todos os meses em uma moeda forte, independentemente do cenário econômico local. Mas aqui entra um detalhe importante, que separa investidores iniciantes de investidores mais estratégicos. Nem todo REIT é bom. Alguns setores podem sofrer mais em determinados cenários. Por exemplo, escritórios podem ser impactados por mudanças no mercado de trabalho, enquanto galpões logísticos tendem a crescer com o e-commerce. Por isso, a escolha dos ativos faz diferença. Outro ponto crucial é entender que o preço dos REITs pode oscilar, assim como fundos imobiliários no Brasil. Eles não são isentos de volatilidade. Em momentos de alta de juros, por exemplo, esses ativos podem sofrer pressão, mas é justamente nesses momentos que surgem as melhores oportunidades de compra para quem pensa no longo prazo. E aqui entra um conceito poderoso: renda comprada mais barata. Quando o preço do ativo cai ou o dividend yield sobe, isso significa que você consegue comprar mais renda pagando menos. É exatamente esse tipo de oportunidade que investidores experientes procuram durante momentos de estresse no mercado. Se você quer viver de renda um dia, já deixa o like agora, porque esse é o tipo de estratégia que constrói liberdade financeira de verdade. Agora vamos falar de algo ainda mais estratégico. Receber dividendos em dólar permite que você reinvista esses valores em momentos de crise, comprando ativos mais baratos. Isso cria um ciclo extremamente poderoso de crescimento. Sua renda compra mais ativos, que geram mais renda, que compra mais ativos, e assim por diante. Esse efeito de bola de neve é o que transforma pequenas quantias em grandes patrimônios ao longo do tempo. E quando isso acontece em dólar, o impacto pode ser ainda maior. Mas existe um erro crítico. Muitas pessoas começam a investir em REITs apenas olhando o dividendo alto. Isso pode ser perigoso. Às vezes um yield muito elevado pode indicar problemas no ativo. O ideal é buscar equilíbrio entre qualidade, consistência e sustentabilidade dos pagamentos. E aqui vai um alerta que pode mudar sua forma de investir. Muita gente subestima o poder da renda passiva no início. Parece pouco, irrelevante. Mas com o tempo, isso cresce. Cada dólar recebido pode ser reinvestido, gerando mais renda, que gera mais renda, até chegar em um ponto onde o dinheiro começa a trabalhar mais do que você. E quando isso acontece, o jogo muda completamente. Ativo ETFs de dividendos. Se o IVVB11 representa crescimento e os REITs representam renda, os ETFs de dividendos são uma combinação dos dois. Eles investem em empresas americanas que têm histórico consistente de pagamento de dividendos e crescimento ao longo do tempo. Isso inclui empresas sólidas, lucrativas e bem estabelecidas no mercado. Esses ETFs funcionam como uma máquina de renda inteligente. Ao invés de você escolher ações individuais, você investe em um conjunto de empresas selecionadas com base em critérios de qualidade. Isso reduz o risco e facilita muito a vida do investidor. Agora pensa na seguinte estratégia. Você constrói uma carteira com ativos que geram renda em dólar e ainda se valorizam ao longo do tempo. Isso cria duas fontes de retorno: fluxo de caixa e crescimento do patrimônio. Poucos investidores exploram isso de forma eficiente. Outro ponto importante é:
Consistência. Empresas que pagam dividendos regularmente tendem a ser mais estáveis. Elas já passaram por diferentes ciclos econômicos e continuam gerando lucro. Isso traz uma previsibilidade maior para quem está construindo renda passiva. E aqui entra um detalhe psicológico importante. Receber dividendos ajuda o investidor a manter disciplina. Mesmo quando o mercado oscila, você continua recebendo renda. Isso reduz a ansiedade e evita decisões impulsivas, como vender na baixa. Se você quer construir uma renda que trabalha por você, comenta aqui. Renda em dólar é o objetivo. Agora vamos falar de estratégia prática. Muitos investidores utilizam esses ETFs como base de longo prazo. Eles acumulam cotas ao longo dos anos e reinvestem os dividendos. Com o tempo, isso gera um efeito exponencial no crescimento da carteira. Mas existe um erro que você precisa evitar: buscar retorno imediato. Esse tipo de estratégia é construída com paciência. Os maiores resultados aparecem ao longo dos anos, não em semanas ou meses. E aqui vai uma reflexão final desse bloco. Você não precisa ser rico para investir em dólar, mas precisa de estratégia para se tornar rico. E esses ativos são ferramentas que podem te ajudar nisso. Conclusão: no final das contas, dolarizar sua carteira não é sobre prever o futuro, é sobre se preparar para ele. O mundo muda, crises acontecem, moedas desvalorizam. Mas quem tem parte do patrimônio em dólar, está sempre um passo à frente. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas precisa começar. Porque o maior risco hoje não é investir em dólar, é ficar 100% exposto ao real. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal agora, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar exatamente quanto você precisa investir para viver de renda passiva.